Vamos então ao capítulo 40, Rumo ao Campo. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhes confiara Telésforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso: encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente e concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância que se fizera nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu: vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou: utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior, mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, não observava até então o que agora verificava extremamente surpreendido. Então vamos lembrar que no começo do livro, eles ali em Campo da Paz, eles receberam uma energização, um aumento de visão, um aumento de energias. Então ele está sentindo num crescente as capacidades dele se modificando e aumentando, tanto da visão como da volitação, como da energética, porque ele coloca aqui que ele conseguiu, ele se sentiu mais fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Então, energeticamente, ele está mais fortalecido, graças ao trabalho magnético que foi feito nele, no Vicente, lá em Campos da Paz. Então, ele coloca aqui, agora a visão dilatava-se, né? Ele estava com uma visão maior. Desculpa, eu vou mais para cima. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, não observara até então o que agora verificava, extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos, no fundo lodoso do oceano. Então ele está comparando aqui a atmosfera do planeta Terra como se fosse no oceano. Eles estavam ali caminhando pela superfície do oceano e ele via no fundo, em águas turvas e no lodo, no fundo do oceano, ele via os encarnados caminhando pesadamente como se estivessem com o escafandro, que o escafandro gruda no chão, numa nuvem de lodo, né, num ambiente pesado. Então essa é a comparação que ele faz em relação à atmosfera e à psicosfera nossa de encarnados aqui na Terra.
Então, estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prossegui explicando. São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio da afinidade. Então ele estava vendo aquelas nuvens escuras, né, caminhando junto com os encarnados na Terra, são nuvens de bactérias e que elas flutuam sempre em grupos, quase sempre em grupos compactos, obedecendo ao princípio da afinidade, ou seja, aqueles que estejam na mesma vibração, né, na mesma sintonia ali de vibração aqui na escura, densa que a bactéria está, vai ter mais facilidade de assimilar, né, aquela bactéria e ela se proliferar no seu corpo. Por isso que algumas pessoas entram em contato com doentes, entram em contato com pessoas que estão com determinados vírus ou determinadas bactérias e não pegam doença, não pegam nada. Porque elas mantêm, né, a sua psicosfera, mantêm a sua energia de forma mais elevada. Enquanto que outras, né, não precisam nem ter contato, de repente elas já estão com um vírus ou com uma bactéria que poucas pessoas pegaram, ou uma pessoa pegou lá longe e ele acaba pegando porque ele está com a sua imunidade energética, vibratória, completamente desprotegida, porque o que protege a nossa psicosfera, o que protege a nós energeticamente, é o nosso pensamento, a nossa vibração, o nosso sentimento, que vai emanar uma determinada energia, que é o que nós somos, né? O que nós pensamos e sentimos é o que nós somos, e essa energia ela vai entrar em sintonia com os iguais. Como ela é boa, à nossa volta estarão os iguais. Aqueles que estão numa energia mais baixa, mais densa, vão ficar em outros planos, não nos atingirão. O Aniceto coloca aqui: reparem aqueles arabescos de sombra, e indicavam-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Então ele viu ali aqueles edifícios, como se fossem desenhos por causa dos edifícios pardacentos escuros, né? Porque eles estão envolvidos pela matéria que nós emitimos, nós encarnados emitimos aquilo que pensamos e sentimos, a gente materializa. E essas matérias materializadas dos nossos pensamentos, eles andam aqui junto conosco, estão na nossa volta. E a grande maioria de nós, infelizmente, emite emanações deletérias, emanações ruins, de raiva, de ódio, de vingança, de cólera, e isso vai se materializando, formando núcleos. E a pessoa encarnada vive envolvida nesses núcleos e eles ali de fora estão vendo esses núcleos em prédios, em casas, né, envolvidos nesses núcleos horríveis, pardacentos, escuros, né, com formas às vezes até sombrias ou com formas às vezes monstruosas, que são formas materializadas do pensamento ou dos pensamentos das pessoas que estão envolvidas com aquela energia. Vou repetir aqui. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídos por elas mesmas. Então é a sintonia. Tanto a sintonia em termos de que nós vamos conviver com aquilo que nós materializamos, é óbvio, se fomos nós que materializamos, fomos nós que pensamos e materializamos, vai estar ali junto conosco, como por atração, por sintonia, atrairemos os monstrinhos iguais àquele que nós materializamos à nossa volta. Perdão. Perdão. É a questão da sintonia.
Perdão. Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Vou repetir. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como vem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. E quando nós temos um pensamento, um sentimento que não é bom, a gente entra em oração, a gente fica o tempo todo vigiando os nossos pensamentos e sentimentos para não deixar a nossa vibração baixar, que é o vigiar e orar, que Jesus coloca no Evangelho, que nós temos que caminhar vigiando e orando, vigiando a nós mesmos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e orando assim que eles saem do caminho. É fundamental para que a gente não fique preso a esses emaranhados de pensamentos maléficos, como a gente não seja também uma usina produtora desses pensamentos e dessas criaturas que povoam a nossa psicosfera. Porque no momento que a gente entra num pensamento que não é bom, e o mais rápido possível, através da vigilância, a gente entra em oração, cada vez vai ficando mais rápido começar o pensamento, entrar a oração, e a gente vai acabar não produzindo mais essas imagens deletérias, e nós vamos limpando a nossa psicosfera, vamos mudando o nosso entorno. E isso se chama reforma íntima. A gente pode não conhecer pelo nome, ou aqueles que não são espíritas, às vezes realizam essa reforma íntima de outra forma, por outros motivos, estarem sempre em oração, mas o importante, ou por lerem o Evangelho e se manterem vigilantes em relação aos seus pensamentos e sentimentos e logo entrarem em oração, estão fazendo a reforma íntima, embora não chamem por esse nome. Não tem importância o nome, tem importância a realização da oração, sempre que se sair do pensamento correto. Porque isso é que é fundamental, nos mantermos o tempo todo em oração. Então, repetindo aqui, como vem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos que se originam das enfermidades incorporais? Que se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Nós somos deuses. E nós, como deuses, nós criamos. Tudo que está aqui nesse planeta foi as melhores coisas, as coisas boas, as leis maravilhosas foram criadas por Deus. Mas a psicosfera densa, as bactérias, as larvas mentais que nós mantemos vivas nesse planeta são criações nossas, nós somos co-criadores. E nós mantemos viva com o nosso sentimento de raiva, com os nossos pensamentos deletérios. Então, tudo que está nesse planeta é criação nossa, porque somos deuses e co-criadores. Nós somos responsáveis pela situação em que esse planeta se encontra. Por isso, nós temos que fazer parte da turma da limpeza. Então, aqueles que dizem: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não tenho nada a ver com a Terra, bota o orgulho de lado, seja um pouco mais humilde, olhe um pouco mais para dentro de si e verá que é tão responsável como qualquer outro por toda a sujeira que existe nesse planeta. Todos nós temos que arregaçar a manga e começar o trabalho de limpeza. Repetindo aqui. Como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro
psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstância. Então, da mesma forma que o corpo doente, que as nossas células doentadas ou atacadas por um vírus ou por uma bactéria, geram outras bactérias e outros vírus, porque elas se reproduzem, os nossos pensamentos deletérios, os nossos pensamentos ruins, geram larvas mentais que também se reproduzem e influenciam outras pessoas, e outras pessoas influenciam a nós, e a gente vai trocando larvas mentais, realimentando um ao outro, criando essa psicosfera horrível que existe no nosso planeta. E a gente só muda isso com o vigiar e orar, mudando de dentro para fora, mudando a nossa psicosfera. A hora que esse quantum de energia de pessoas que se modificaram, que modificaram a sua psicosfera for grande, a psicosfera da Terra vai começar a mudar também. Porque nós trabalhamos sempre por sintonia. Não tem outra forma de trabalho e de energização. Nem no plano espiritual, nem no plano terrestre, no plano dos encarnados. Tudo gira em torno da sintonia. Inclusive os planetas. A gravidade que faz com que os planetas girem em torno do Sol é uma forma de sintonia. Não é uma energia diferente do que a energia que atrai os iguais para junto de nós. Ora, se temos nuvens de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstância. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa significa a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Então, a hora que a medicina aqui na Terra começar a tratar o perispírito, começar a tratar aonde a doença, da onde ela surge, né, que é do nosso perispírito para o corpo físico, para que nós começarmos a falar e entender o espírito encarnado, né, a alma, porque o espírito encarnado o Kardec coloca como alma, a nomenclatura é alma. Então, quando nós estudarmos a alma, analisarmos a alma, teremos a medicina correta que vai buscar a fonte do mal da doença para curá-la de vez e não ter paliativos que só amenizam a dor, amenizam o sofrimento e não curam na raiz do problema, porque a raiz é sempre espiritual. Deus meu, exclamou Vicente espantado, a que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmo. Por isso que nós estamos encarnados aqui. É por isso a necessidade da reencarnação, porque com o esquecimento a gente tem a oportunidade de refazer do zero, fazer tudo diferente, fazer melhor, aprender, crescer, melhorar. Vou repetir. Por isso, tornou Aniceto cuidadoso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo esta campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Então ele está falando aqui da fé religiosa, está falando da religiosidade e não do sectarismo de religiões, né? Está falando da irmandade e não da separação. Até agora, apenas a fé pode proporcionar esta realização. As ciências e as filosofias preparam o campo,
Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. A verdadeira fé, a fé que tranquiliza a nós encarnados e ao desencarnado, tendo certeza de que tudo que nos é colocado é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, a gente passa a ter um novo olhar para o mundo e para as experiências que vivenciamos no mundo. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Vou repetir. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé, que vence a morte, é semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de pausa mais longa: todos precisamos saber emitir e saber receber, porque todos nós emitimos energia, todos nós recebemos energia, nós influenciamos o outro e somos influenciados. É isso que o Aniceto está colocando aqui. Todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis, e quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana. Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase exclamando: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Então, o que ele está colocando aqui, se não fosse a luz do sol, as energias do sol, né, através das energias do sol, as plantas, né, adquirirem vida com a fotossíntese, os animais também adquirirem vida se alimentando das plantas, se alimentando das energias do sol, nós também nos alimentando da energia do sol, e o sol minimizando, né, o sol ele limpa miasmas, limpa essas larvas mentais. Só ficam aquelas que estão muito fortalecidas, as mais fracas, o sol limpa. Então, o que ele está colocando aqui, que se não fosse esse poder, essa energia do sol, o homem não existiria na face da Terra. Porque as bactérias e os micro-organismos não permitiriam, eles se desenvolveriam de tal forma que a gente não sobreviveria. Vou repetir. Sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casado ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E abanando significativa a cabeça, concluiu: não obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores em número bastante para a batalha sem tréguas em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Então, apesar de todos esses recursos, infelizmente, nós aqui encarnados e os desencarnados que estão aqui na Terra, os desencarnados que estão nos umbrais, nos abismos, nas regiões da crosta mais densa, mais pesada, alimentam e realimentam
esses miasmas, essas larvas mentais, esses pensamentos que criam essas nuvens escuras, essa atmosfera densa, pesada no nosso planeta. Então, a hora que nós entendermos isso, que a mudança tem que vir de dentro para fora, a hora que nós mudarmos a nossa psicosfera, vamos estar ajudando a mudar a psicosfera do planeta, e a hora que nós mudarmos a psicosfera do planeta, nós estaremos com os espíritos aqui encarnados e desencarnados em outro nível de vibração, em outro nível de inteligência, em outro nível de amorosidade. Mas isso depende do nosso esforço, da nossa vontade. O planeta de regeneração, o planeta está caminhando de uma forma ou de outra, ele vai entrar para a regeneração. Aqueles que não conseguirem acompanhar serão encaminhados para outros planetas por sintonia. Desencarna por sintonia, vai para os lugares que têm o mesmo nível de vibração. Só vão ficar aqui aqueles que acompanharem por sintonia a vibração que está na Terra, porque a Terra está mudando. A Terra, como um ser vivo, ela está caminhando na sua evolução e agora ela está entrando na sua modificação para se tornar um planeta de regeneração. E nada vai modificar isso daqui para frente. Aqueles que não puderem acompanhar vão para regiões onde a vibração vai ser similar à que tem. E aqueles que puderem acompanhar vão poder reencarnar, continuar aqui na Terra, também evoluindo junto com ela, se transformando junto com ela. Por similaridade, por sintonia, os afins atraem afins, né? Os iguais se atraem. A gente precisa analisar e entender isso, não aqui só no cérebro, né? na razão, onde a gente entende as palavras, entende isso, mas com o coração, entendendo isso. O que isso tudo engloba? A questão da energia, a questão da vibração, a responsabilidade que nós temos como deuses, como co-criadores daquilo que nós criamos, que está à nossa volta, influenciando o nosso irmão. Vamos analisar mais, pensar mais e sermos mais responsáveis. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo com André Luiz.